A vantagem de você ser mais experiente é que você já viveu outros momentos graves da democracia brasileira. Em 1984, não lembro agora de cabeça o dia, mas creio que foi no mês de abril, foi a voto na Câmara dos Deputados a chamada emenda Dante de Oliveira, que fazia retornar as eleições diretas em todos os níveis. E naquela altura eram os estertores da ditadura, o presidente eleito pela via indireta era João Figueiredo, e o comandante militar do Planalto era o Newton Cruz. Foram decretadas medidas de emergência, os tanques vieram para as ruas em Brasília, e o general Newton Cruz, montado num cavalo branco, fazendo um espetáculo de exibicionismo para constranger o Congresso. O Congresso se ajoelhou e não aprovou as diretas já, mas ali abriu o caminho para a eleição indireta de Tancredo e Sarney no colégio eleitoral, que traria a Constituinte e de volta a redemocratização. E hoje, de 88 até os nossos dias, nós já temos 33 anos de regime democrático, o mais longo da nossa história. E, senhores, para nossa tristeza, no dia em que o Senado vai votar o fim da Lei de Segurança Nacional, um dos requisitos do período ditatorial, em que a Câmara dos Deputados vai sepultar de vez essa história do voto impresso. Nós assistimos à reedição daquele abril de 1984. E o próprio presidente da República, para dar uma demonstração de intimidação, porque essa história de que é uma trágica coincidência não cola. O que, na verdade, houve foi uma intimidação clara, e eu confio muito nos políticos que compõem a Câmara dos Deputados, que haverão de sepultar de vez toda essa tentativa de tumultuar o nosso processo eleitoral, que é um dos mais avançados do mundo. Na nossa vida, existem momentos que nós temos que saber se estamos falando para aquele momento ou se estamos falando para a história. E este momento não é de falar para agora, só para agora, é de falar para a história. É saber o que nós queremos que a história vai dizer de cada um de nós. E eu digo e reafirmo aqui a minha manifestação de desconforto, de sentimento de agressão à democracia que vivemos em decorrência dessa desnecessária, absurda manifestação que o presidente da República provocou, envolvendo as Forças Armadas, que são aparelho de Estado e nunca aparelhos de governo. Quero, portanto, deixar aqui a minha renovação de fé na democracia, a minha renovação de confiança no Congresso Nacional, a minha confiança no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, para que tenhamos respeito à vontade popular. E lembrando, por último, senhor presidente, que a urna eletrônica, ela começa em Manaus há 40 anos atrás, na UTAN. Eu vou resgatar essa história e vou exibir aqui fotos de quando o então ministro da Justiça, Ibrahim Abiakel, visitou a UTAN e ali conheceu a primeira versão da urna eletrônica. A votação em papel, a votação para ser contada após a votação, aquilo era uma tragédia. Portanto, fim do voto impresso, vamos derrubar por larga margem de voto hoje a proposta de emenda constitucional e repudiar essa agressão do presidente Bolsonaro ao Congresso Nacional e aos poderes legitimamente constituídos.